Bom dia, são 10 horas e 40 minutos. Nós estamos começando a primeira aula do segundo bimestre, do segundo ano do ensino médio. Daqui a 5 minutos a gente começa.
Bom dia. São 10 horas e 47 minutos. Nós estamos começando a primeira aula do segundo bimestre, do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar hoje sobre história da arte. Bom, como é que tudo chegou até aqui? A arte nos atravessa, né? Ela chega até nós a partir de 3 movimentos fundamentais, gente. O ser humano, né? Que é o artista, que é só o artista quem produz arte. A arte só pode ser feita pelo homem. Isso quer dizer que quando a gente vê, por exemplo, um sol se pondo, muito bonito e tal, e aí a gente fala, nossa, o sol é uma obra de arte. Na verdade, o sol não é uma obra de arte. O sol é um fenômeno da natureza. Ele é um ambiente que propicia ao ser humano criar uma obra de arte. Quando, por exemplo, um ser humano pinta um quadro, aí sim, do pôr do sol, né? Aí sim vai ser obra de arte. Mas não é o pôr do sol que vai ser obra de arte. É o quadro que vai ser obra de arte. Do mesmo jeito que se a gente tirar uma fotografia do pôr do sol, o pôr do sol continua sendo fenômeno da natureza. A fotografia é que vai ser obra de arte, né? E a fotografia é produzida pelo humano. Então, quando o humano está em um ambiente e ele começa a multiplicar, a comunicar as suas formas de cultura, a incorporação dos seus costumes, né, de acordo com o que ele vive naquela comunidade. Então, quando a gente junta a cultura, o ambiente e o artista, a gente forma, assim, uma obra de arte. Mas como é que a arte começa, né? Nós podemos considerar as manifestações artísticas como uma das primeiras formas de expressão humana. As mais remotas formas de arte registradas pelos historiadores são do período pré-histórico, ou seja, antes da invenção da escrita, mais precisamente do período paleolítico superior, há cerca de 30.000 antes de Cristo. Uma dessas demonstrações eram as mãos em negativo, impressas em paredes das cavernas. Essas imagens eram feitas utilizando um pó produzido com elementos minerais, que era soprado sobre as mãos das pessoas apoiadas nas paredes. Depois que essa técnica foi incorporada, surgiram outros desenhos nas cavernas, representando animais e cenas de caça, muito provavelmente feitos com intuito ritualístico. Além da pintura, houve também escultura e criação de objetos. Mas é importante ressaltar que a arte pré-histórica, ela é sobretudo pragmática, ou seja, ela servia para alguma coisa. Ela não era feita para decorar a parede da caverna. Não era para a parede da caverna ficar bonita. É porque eles acreditavam que dentre os rituais deles, fazer aquelas manifestações, se manifestar daquela forma, era importante, né, naquele contexto. Além da pintura, gente, houve também a escultura e a criação de objetos, como eu disse, né? Nessa época, a ideia de arte como objeto de contemplação ainda não existia. Portanto, as criações tinham outras funções, relacionadas com o utilitarismo e a espiritualidade. Ou seja, eles faziam um machado para cortar, não era para expor numa exposição, né? Uma das características fortes da arte no Paleolítico era a representação naturalista, buscando fidelidade com a imagem observada, como é o caso da imagem do bisão, encontrada na Gruta de Altamira, na Espanha. Foram várias as civilizações que fizeram parte da antiguidade, que compreende o período desde a invenção da escrita até a era medieval. Aí nós já estamos falando de arte antiga, né? Arte da antiguidade, que é depois da arte pré-histórica. Estamos vendo aí uma foto do Stonehenge, que é um monumento lá na Inglaterra. Podemos citar, entre elas, a civilização da Mesopotâmia, do Egito, da ilha de Creta, dos povos celtas, da Pérsia,
da Grécia, de Roma, além da arte paleocristã. Isso tudo é arte antiga, gente. Nós abordaremos, portanto, algumas dessas expressões mais significativas. Então, a arte da Mesopotâmia. A arte feita pelos povos da Mesopotâmia abarcava diversas manifestações como escultura, pintura e arquitetura. A região ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, no território que atualmente se localiza partes da Turquia e do Iraque. Foram 4.000 anos de civilização e os povos que integram a Mesopotâmia são os sumérios, os assírios, os acádios, os babilônicos e os caldeus. A arquitetura foi a vertente que encontrou mais espaço entre os mesopotâmicos, com produções grandiosas. A escultura servia como adorno das construções, assim como a pintura. Os temas variavam entre os seres mitológicos, deuses, deusas, animais e pessoas. Nós temos aqui, né, esculturas de deuses, pessoas. Aqui não tem nenhum animal. Não tem animal aqui de mais um deus, ou mais pessoas, e assim sucessivamente. Uma das civilizações de maior importância na antiguidade foi a população do Egito Antigo. Esses povos possuíam uma organização social e cultural bastante elaborada. O aspecto religioso teve enorme relevância, norteando todos os campos da organização social, inclusive o artístico. Assim, as manifestações expressivas egípcias passavam sempre pela espiritualidade e a simbologia. Uma dessas vertentes foi a arte funerária, que manifestava-se através das estatuetas e objetos colocados junto aos corpos, a própria arte de embalsamar, os sarcófagos, ricamente enfeitados, né, e adornando, e as grandes pirâmides, que serviam como morada eterna dos faraós. A arte era feita seguindo regras bastante rígidas, devendo servir um propósito maior do que a expressão artística individual. Na pintura, por exemplo, havia algumas normas, como a lei da frontalidade, ou frontalismo, em que as figuras humanas eram retratadas com a cabeça voltada para frente, os braços, pernas voltados para trás. Ai, passei. Grécia Antiga. A Grécia Antiga é talvez a civilização que mais influenciou todo o Ocidente. Isso porque a sua sociedade era baseada na crença religiosa mais flexíveis que as das civilizações anteriores, como a egípcia, na qual as ações humanas e a razão eram valorizados acima da espiritualidade. De qualquer maneira, a mitologia grega era bastante vista como tema nos objetos artísticos. A Grécia apresentou 3 períodos distintos: o arcaico, o clássico e o helenístico. Portanto, a cultura foi sofrendo alterações, assim como a própria estrutura social. Ainda assim, podemos caracterizar a arte desse povo de algumas maneiras. Foi por meio da pintura, escultura e arquitetura que os gregos expressaram suas ideias criativas, que geralmente exibiam bastante harmonia, com a preocupação de simetria e perfeição. Além disso, era uma arte calcada na valorização do homem. É curioso perceber como no início as esculturas apresentavam expressões sociais neutras, que com o passar do tempo se tornaram cada vez mais expressivas, como é possível a gente perceber nas estruturas mostradas aqui. Ó. Primeiro neutro e depois muito expressivas. Roma Antiga. Roma Antiga foi uma das grandes impérios que a humanidade já viu.
no Império Romano, né? Fundação da cidade de Roma data, teoricamente, de 753 a.C. As influências culturais para esse povo estão bastante baseadas em duas civilizações anteriores, a etrusca e a grega da era helenística. Dessa forma, a arquitetura e a pintura e a escultura romanas tiveram como referência o ideal de perfeição e beleza dos gregos e alguns elementos dos etruscos. Na arquitetura, grandes construções foram erguidas com a finalidade de serem templos e espaços para entretenimento, como os teatros. O Coliseu é um exemplo de teatro romano, com proporção gigantesca. Tinha espaço para 40 mil pessoas sentadas e 5 mil pessoas em pé, sendo construído no século I. A arte paleocristã está relacionada com as manifestações artísticas realizadas pelos cristãos pouco tempo depois da morte de Jesus Cristo. Porque depois desses acontecimentos, seus discípulos passaram a pregar sua palavra e muitas pessoas se tornaram devotas. A princípio, eram comunidades localizadas na Judéia, local de vida e morte de Jesus. Com o passar do tempo, as pessoas foram migrando para outros lugares do Império Romano e levando os ensinamentos do mestre. Entretanto, essa crença não era permitida pelo governo romano, e os fiéis sofreram grandes perseguições. Portanto, por ser uma fé proibida... Peraí. Só um minutinho, gente. Por ser uma fé proibida, os cristãos faziam suas homenagens a Jesus em locais escondidos. Bons exemplos são os desenhos em catacumbas, locais onde eram enterrados os mortos. Costumavam-se fazer imagens simples, contendo símbolos de adoração, e, posteriormente, desenhos um pouco mais elaborados. E aí entramos, então, na Idade Média. A época medieval compreende um longo período, que vai do século V ao século XV. Portanto, a arte foi sofrendo alterações ao longo desses séculos. Após repetidas invasões pelos povos bárbaros, Roma é tomada definitivamente. Fica estabelecido que a partir do ano 476 tem fim a Idade Antiga e começa a Idade Média. A partir desse momento, o cristianismo foi ganhando aceitação, até ser incorporado como religião oficial, que ficou conhecido como Império Bizantino. A arte bizantina passou a expressar a religiosidade cristã de maneira muito diversa da arte cristã primitiva, exibindo esplendor e riqueza e tendo como finalidade relacionar a figura do rei à figura de Deus. Portanto, essa foi uma arte cheia de normas e convenções, assim como a arte egípcia. Cada figura retratada tinha um lugar correto. O rei devia ficar no meio, né? As personagens eram exibidas de frente e muitas vezes a realeza era mostrada como sagrada. O mosaico, colocação de pequenas pedras em mural, formando um desenho, foi uma técnica muito usada no período bizantino. Depois, outras manifestações artísticas surgiram, como a ourivesaria, na produção de peças para a realeza, como coroas, joias e crucifixos. Assim, a arte medieval foi evoluindo e a arquitetura foi uma das vertentes em que ela encontra terreno fértil na construção de igrejas, catedrais e basílicas. A arte românica e a arte gótica integram também o período medieval, no qual a característica que se mantém é a intensa ligação com o catolicismo. Renascimento. Começa a Idade Moderna. É entendido como Renascimento o período em que a cultura passa a sofrer grande influência de ideais da antiguidade clássica greco-romana. Tem início na Itália por volta do século XIV e desenvolve-se até o século XVII, compreendendo a chamada Idade Moderna. Nessa fase da história,
há progressivamente um despertar dos valores humanistas e antropocentristas, ou seja, Deus para de ser o foco e o foco começa a ser o próprio homem, que colocavam o ser humano como centro do universo. As artes refletem essas concepções, seja por meio de literatura, pintura, escultura ou arquitetura. São características renascentistas: a busca pela harmonia, a simetria e o equilíbrio nas composições artísticas, além do desenvolvimento da perspectiva e da profundidade. Uma obra que se tornou o ícone do período é a Mona Lisa, de 1503, do Leonardo da Vinci, onde nós podemos notar várias dessas particularidades. Podemos citar como grandes artistas do período Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Sandro Boccali e Rafael. O barroco é um movimento pós-renascimento, né? A arte barroca e o rococó surgem posteriormente como um desdobramento da arte renascentista, ainda na Idade Moderna. A Idade Contemporânea se inicia-se a partir do século XVIII, sendo a Revolução Francesa o seu marco inicial. No campo da teoria, esse período se estende até os dias atuais. Entretanto, muitas transformações sociais e culturais ocorreram de lá para cá. E podemos considerar que estamos atualmente vivendo uma pós-contemporaneidade, nem pós-modernidade mais. Né? Assim, os movimentos artísticos importantes que antecederem a chamada arte moderna foram neoclassicismo, romantismo, realismo, arte nouveau, impressionismo e pós-impressionismo. Vou falar um pouquinho sobre alguns deles. O neoclassicismo aparece no final do século XVIII como uma retomada de valores clássicos gregos com grande tecnicismo e escolas de arte. Oposto a esse movimento surge o romantismo, que busca romper com as regras clássicas. Aliás, todo o movimento vai ser querendo romper com a regra anterior, valorizando a imaginação e o sentimentalismo, e a individualidade do artista. No realismo, desponta com ideias contrárias à do romantismo, buscando exibir a realidade de maneira objetiva, sem idealizações. No final do século XIX, com a industrialização bastante desenvolvida, o Art Nouveau surge com o intuito de unir diversas referências, como as artes orientais e medievais, a uma produção industrial. Por volta de 1870, alguns artistas franceses começaram a pensar a produção artística originando um movimento impressionista, o qual buscava imprimir nas telas as cores e a iluminação natural da forma como as pessoas enxergavam. Essas experimentações artísticas tiveram como consequência a arte pré-impressionista, com pintores como Van Gogh, Vincent Van Gogh e Paul Cézanne. A arte moderna mescla-se às investigações do pós-impressionista e, mais tarde, no começo do século XX, manifesta-se nas vanguardas europeias. Vanguarda quer dizer, vem da palavra latina avant-garde, que é à frente do seu tempo. São chamados de vanguardas europeias movimento expressionista, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo. Essas foram vertentes que tinham o intuito de trazer inovação, tanto estética quanto conceitual, às artes, desenvolvendo-se sobretudo na pintura, mas também na escultura, literatura e arquitetura, e também no teatro. Foi um movimento de efervescência cultural, que revelava as enormes mudanças trazidas com o progresso industrial da Primeira e Segunda Guerra. São considerados vertentes da arte moderna também o abstracionismo, a pop art, a op art e a escola de Bauhaus. Esse é um quadro de pop art, né? A arte contemporânea é aquela que inicia na metade do século XX, como uma forma de superar a arte moderna e propor novos caminhos e desafios no campo da expressividade. Podemos dizer que as linguagens artísticas produzidas atualmente
estão inseridas na arte contemporânea. Ou mesmo que são artes pós-modernas. Essa maneira de apreciar e produzir arte despontou através de investigações como a pop art, o minimalismo, ações performáticas, por volta dos anos 80. Isso é uma performance. Assim como a própria vida nos dias de hoje é super conectada e tecnológica, a arte atual reflete esse contexto e assimila diversas linguagens na busca por uma integração entre o mundo cotidiano e a arte. Então, nós temos aí as manifestações artísticas com o intuito principal de se comunicar. E a partir da comunicação nascem outras vertentes, né? Que é a forma de se expressar, arte como terapia, arte como estímulo para a criação de novas linguagens, e assim sucessivamente. Nós vamos ver agora um vídeo, que eu não vou passar ele por aqui. Só um minuto. Existe uma palavra para definir aquilo que se refere ao momento atual. Essa palavra é contemporâneo. Mas quando começa esse período que convencionamos chamar de atual? Começa na segunda metade do século XX e tem até hoje. É assim também na arte contemporânea, que tem como uma de suas características principais a multiplicidade, mesclando várias linguagens. Tem um novo nome bonito para si? A arte contemporânea experimenta várias técnicas, recursos, materiais, espaços e temas. A partir da década de 1960, a arte contemporânea apresenta uma espécie de ruptura com a arte moderna. O que caracteriza a arte contemporânea é a ruptura do suporte tradicional. Quer dizer, não é mais uma tela esticada, não é mais uma massa escultural no meio do recinto, no meio do museu. É quando sai desse suporte tradicional, né? Quando invade o espaço. Aí a arte se transforma em contemporânea. É uma luta contra o lado contemplativo da arte. Na arte contemporânea, não há fronteiras entre as linguagens artísticas. Vídeos e filmes fazem parte de exposições em galerias de arte e museus, como essa instalação no Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil 30 anos. Um espetáculo de dança pode utilizar uma narrativa literária ou teatral, como na obra Café Miller, da coreógrafa alemã Ina Bausch.
Nessa montagem da peça O Balcão, do francês Jean Genet, os atores interpretam seus papéis sobre passarelas e balanços. A arte contemporânea derrubou as fronteiras físicas entre as diversas linguagens e situações. A dramaturgia, por exemplo, saiu dos palcos e foi parar em lugares, às vezes, inusitados, como a peça TR3, uma montagem do grupo Teatro da Vertigem, que foi encenada no Rio Tietê, na capital paulista. Foi embora há 17 anos, no mesmo dia em que o pastor caiu bem ali. A arte invade o espaço urbano e fica mais próxima do público, como os grafites de Banksy e algumas das performances de Marina Abramovic. Na performance, o artista está presente, a Iugoslava passava horas sentada em uma cadeira. Qualquer pessoa podia sentar à sua frente e ficar o tempo que quisesse olhando para ela, tornando-se assim uma parte da obra. A arte sempre foi pública, mas sempre exigiu uma distância entre o público e a obra de arte. Então, com a arte contemporânea, isso começa a ser contestado. É para o espectador entrar dentro da obra de arte. Então, é um movimento que procura a cooperação, uma atividade do espectador. Ele deixa de ser passivo, ele deixa de ser contemplativo. O Brasil tem o maior centro de arte contemporânea ao ar livre da América Latina. É o Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Seus mais de 20 quilômetros quadrados abrigam um importante acervo do país. São quase 200 obras e novos projetos são inaugurados periodicamente. E é um lugar que a gente encontra a arte contemporânea conjugada com paisagismo, enfim. Me parece que quem vem aqui é colocado no estado de uma imersão, né? Você sai de uma realidade urbana e vem parar num lugar como esse, e a todo momento você é convidado a entrar em um outro espaço e pensar novas coisas, né? Inhotim, para o visitante, é isso. Para quem é da arte, é um convite para se deslocar para o jardim, para uma observação da natureza de forma diferente. É a mesma coisa, quem vem da área botânica é para se deslocar para uma relação com a arte. E quem não é de nenhuma das duas áreas, é de fato isso que você falou, uma imersão já de cara em muitas formas de ver o mundo. Bom, então a primeira forma de ver o mundo que a gente vai conhecer aqui no Inhotim é a obra do artista brasileiro Hélio Oiticica. A obra se chama Invenção da Cor. Esse trabalho ele convida a participação. Oiticica acreditava que as pessoas ativavam as obras, né? Podemos ver o fato do som das pedras, né? Andar na obra significa já interferir. Bom, a primeira impressão passa um labirinto, né? A gente passa por ele. Quando você faz esse passeio com o seu olhar, a obra ela permanece do mesmo jeito ou ela se modifica? No caso, ela se modifica, né? Porque quando a gente vira, o sol, ele traz formas geométricas para a gente. E cada lado vai dando uma visão para a gente. Porque se olhar assim bem de frente, eu me lembro um prédio cheio de janelinha. Uhum. Agora, você olha de lado, você vê as figuras geométricas. Quer dizer, você está interagindo com uma obra de arte, uhum, e mesmo sem ter grandes informações sobre a Oiticica, tudo isso era parte das coisas que ele pesquisava. O concreto, a arte geométrica, como é o espectador que pode se movimentar diante da obra e criar suas relações, né? Uhum. Então, a gente muitas vezes pensa que a arte é uma coisa difícil de se relacionar, etc., mas, na verdade, tudo é uma questão de a gente se colocar disponível para entender a arte. Agora, a gente vai ver duas obras de outro artista brasileiro, Cildo Meirelles. A primeira é O Desvio para o Vermelho, e a segunda se chama Através.
O desvio para o vermelho é uma obra feita em 3 fases. Aqui, a sala vermelha, a impregnação. Tem toda a simbologia, o lugar desses elementos na sociedade, o símbolo do vermelho, de amor, de paixão, de guerra, de sangue, de visceralidade, vamos dizer assim. Há um impacto visual, porque tudo é vermelho. E há um deleite visual, porque vamos descobrindo o que no nosso entorno pode ser vermelho. Aqui é o entorno, né? Então, uma brincadeira de como o espaço nos convida a movimentar, mas também o entorno do vermelho, né? O entornar do vermelho, e a última parte que é o desvio. Silvio Meirelles é um artista bastante político, né, preocupado, vem de uma origem lá da ditadura militar. Esse trabalho é incrível, os objetos, como eles todos, de maneira mais ou menos, lidam com o aprisionamento, com o cerceamento, né, com cercas, enfim. Mesmo o aquário, esses peixes. E essa é a parte incrível disso, porque são obstáculos que às vezes não associamos como obstáculos. Um aquário, uma rede de futebol, né, de gol de futebol, uma cortina de banho. Né? Então também tem uma coisa do mistério, do que está por trás, do que nos separa, né, do obstáculo que está entre nós, mas também de desvios possíveis a fazer. Tem uma coisa interessante que existem algumas barreiras que são transparentes, né? É um pouco o mundo contemporâneo, né? Assim, a gente não sabe exatamente onde estão os autoritarismos, né? E de repente aparece uma barreira que não estava ali. Esse próximo trabalho tem um nome em inglês, Viewing Machine, que a gente pode traduzir como máquina de enxergar. Quem construiu essa máquina foi o dinamarquês Olafur Eliasson. E a primeira coisa que dá para perceber é que essa obra só faz sentido com a participação das pessoas. Olha só. E o que é a arte aqui nesse trabalho, nesse observatório? Acho que a arte é tudo que você vê de uma maneira diferente, é arte. Então esse aqui é obra de arte? Ou e o resto? E a paisagem? Complementa a arte. Esse aqui seria um instrumento para a arte e a paisagem vai complementar a arte. Sem a paisagem... Não é uma arte completa. Agora, a gente entra num lugar meio escuro, sombrio, mas que é bem interessante. Olha o título que o cubano Carlos Garaycoa deu para sua obra. Agora vamos brincar de desaparecer. Qual será a reação do público diante desse trabalho, hein? A gente vê uma série de construções arquitetônicas famosas na cidade, né? De nome você reconhece... A Torre Eiffel. Por que será que ele transforma isso em velas e coloca o elemento do fogo e esse elemento vai corroendo aos poucos? O que será que a gente pode pensar sobre isso? A gente vê a destruição, né? Que parece que são prédios ou uma cidade fantasma destruindo. E quando isso se destrói... se renova. Se a gente observar daqui, ó, acontece uma outra coisa lá, né? As câmeras contelam lá. Porque é um outro elemento ainda na obra, né? Isso. Lá parece que... não parece que são velas olhando daqui. Quando a gente pensar, por exemplo, notícias de televisão, já parou para pensar nisso? Muda a perspectiva, né? Na verdade, uma das questões da arte é a representação. E muitas vezes a gente toma aquilo que é representado por verdade, né? Tem um todo maior que precisa ser discutido, né? Esta é apenas a primeira parte da nossa visita ao Inhotim. Nosso passeio pelo Instituto e pelas questões da arte contemporânea continuam no próximo vídeo. Não,
Depois eu acho, mãe. Deixa eu acabar a aula. Bom, deixa eu abrir minha câmera de novo. A arte se manifesta por vários motivos, né? E o principal deles é se comunicar. Através da comunicação, a gente consegue se expressar, consegue formas de terapia e fórmulas de estímulo para a produção de novas manifestações artísticas. E é a junção de todos esses conceitos que vão ser o nosso material para a atividade, né, para a nossa próxima atividade. Que é arte? Então, terminamos assim a nossa aula de hoje e hoje a gente se encontra na aula de semana que vem. Muito obrigado, valeu, até a próxima.